Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Cláudio. Vamos iniciar o nosso curso Cultivares Transgênicas e Edição Gênica no Melhoramento de Plantas. Hoje então nós vamos fazer uma pequena introdução sobre os transgênicos e especificamente sobre as cultivares transgênicas. Bom gente, eu vou começar então esse curso com uma pergunta. O que as pessoas pensam sobre os alimentos transgênicos? Para isso então, para iniciar a nossa discussão, vou trazer os resultados de uma pesquisa realizada pelo Ibope Conecta em 2016, com mais de 2.000 pessoas, que foi publicado na Folha de São Paulo com o título Brasileiro tem medo de transgênico. Bom gente, por que será que o brasileiro tem medo de transgênico? 80% dos entrevistados nessa pesquisa disseram que gostam de ciência e souberam responder o que são transgênicos. É uma boa porcentagem. 33% dos entrevistados achavam que o consumo de transgênicos pode fazer mal. Então quer dizer que a cada 3 pessoas, uma achava que existe algum motivo para ela não consumir transgênico. Ele pode fazer mal de algum modo. 73% dos entrevistados se mostraram preocupados ao saber que consomem moléculas de DNA. Esse é um resultado um pouco mais preocupante. Basicamente, 3 a cada 4 pessoas estão preocupados em consumir DNA. Bom, gente, nós já fizemos genética, nós sabemos que o DNA é uma molécula presente em todas as células. Ele é necessário para o processo de duplicação das células e também necessário para a perpetuação da vida, como a gente conhece. Então, o DNA está presente em praticamente todo tipo de alimento, já que os alimentos têm origem vegetal e animal principalmente. Bom, aí eu pergunto a vocês, se uma pessoa está preocupada em consumir DNA, que é uma molécula que a gente sabe que está presente nos alimentos normalmente, será que essa pessoa também sabe realmente o que são transgênicos? Bom, a gente vê aqui que falta informação. Informação do que é DNA, informação do que são transgênicos. Um outro dado importante dessa pesquisa. Foi perguntado a cada entrevistado sobre como ele via a importância da ciência para algumas áreas. Para a cura de doenças, mais de 80% dos entrevistados viram a grande importância da ciência. Cerca de 50% dos entrevistados viram a importância da ciência no desenvolvimento de medicamentos. Mas apenas 23% dos entrevistados viram a importância da ciência na produção de alimentos. Ou seja, as pessoas veem de modo diferente a importância da ciência na medicina e na produção de alimentos. A gente vai ver durante o curso que os transgênicos são utilizados tanto na medicina quanto na produção de alimentos. Mas a gente vê que eles são vistos, então, assim como a ciência em geral, são vistos de um modo diferente. A gente vê então que também existe falta de informação, já que as pessoas têm informação, percebem que a ciência é importante para a medicina, mas não percebem que a ciência também é importante para a produção de alimentos. Sendo que nós sabemos que o grande avanço na produção de alimentos no mundo todo e no Brasil também é devido, na grande parte, pela abordagem de novas tecnologias, tanto o desenvolvimento de novas sementes de cultivares mais produtivas, quanto nos tratos culturais, no beneficiamento, no pós-colheita, essas várias áreas dentro do sistema de produção agrícola. Bom, existem várias pessoas e várias entidades, vários grupos que são contrários aos alimentos transgênicos. Em 2012, saiu uma pesquisa de um pesquisador francês que dizia que camundongos, ratos tratados com milho transgênico, eles tinham até 3 vezes mais chance de desenvolver câncer do que ratos tratados com milho convencional. Na época, esse estudo criou um grande rebuliço na comunidade internacional, tanto na comunidade científica quanto na parte econômica, as discussões, se levantando até a questão de interromper o plantio de cultivares transgênicos. Nós tivemos aí várias discussões, inclusive a União Europeia, o Brasil e tudo mais. Outros também apontam que a transgenia, as cultivares transgênicas, são uma grande ameaça à expansão e preservação das sementes crioulas, que são aqueles materiais tradicionalmente plantados por pequenos agricultores, quilombolas e indígenas. Então nós temos, sempre nós vemos
eventos onde pessoas ligadas a esses grupos contrários aos transgênicos se manifestando contra a aprovação de novas cultivares, contra o plantio, querendo que se reduza o plantio dessas cultivares transgênicas. Por outro lado, nós temos aqueles que dizem que não, os transgênicos são bons, eles são o futuro do sistema agrícola. Aqui uma notícia de 2009, de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Transgênicos são o futuro, são seguros e poucos falam sobre seus benefícios. Em 2018 foi publicado um estudo, e aqui saiu uma notícia no estado de Minas, dizendo que o milho transgênico ele não afeta a saúde de ratos. Bom, mas e aquele estudo lá de 2012 do pesquisador francês? Ele foi retirado da revista onde ele foi publicado, porque foram encontradas uma série de inconsistências na metodologia desse estudo. Não foi configurado manipulação de dados, nem coisa do tipo, mas que os resultados, estatisticamente, não eram possíveis de fazer as conclusões que foram feitas, que seria que o milho transgênico aumenta a chance de desenvolvimento de câncer, por exemplo. Recente, em 2016, 109 prêmios Nobel, pessoas que conquistaram o prêmio Nobel, eles acusaram o Greenpeace, que é uma organização internacional muito famosa e consistente por atacar o plantio de cultivares transgênicos e o consumo de alimentos transgênicos, acusou o Greenpeace, esse grupo de prêmios Nobel, de um crime contra a humanidade, dizendo que eles estavam indo contra algo que poderia beneficiar a humanidade, e dizendo especificamente sobre o arroz dourado, que é algo que a gente vai falar também durante esse curso. Mais recentemente, nós temos visto também as técnicas de edição genética, em especial a técnica CRISPR-Cas9. Ela tem sido vista como o potencial de revolucionar a agricultura no mundo todo. Essa técnica ela permite fazer edições bem mais complexas e mais pontuais no DNA. Bom, gente, mas o que são esses organismos transgênicos então? Transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, OGMs, são organismos que receberam genes de outros organismos por transgenia. Mas o que é transgenia então? A transgenia é a transferência de genes entre organismos sem que ocorra cruzamento entre eles, através de técnicas de manipulação do DNA. A gente fala aí da engenharia genética. O conceito básico aqui principal seria então alteração genética, alteração no código genético dos organismos. Falando sobre essa alteração genética então, a gente vê hoje os animais que hoje existem. Será que eles sempre foram do mesmo jeito? Bom, vamos tomar como exemplo o cão doméstico, Canis lupus familiares. Nós vemos hoje que existem várias raças de cães, cada uma delas com características diferentes, cor de pelo, tamanho, formato, várias características diferentes. Será que esses animais sempre foram assim? Não. A gente sabe que eles vieram do lobo cinzento, Canis lupus, que é uma espécie selvagem. Mas como que o lobo se tornou o cão? Bom, a gente tem que estudar sobre o processo de domesticação, desenvolvimento do ser humano pré-histórico, o ser humano na antiguidade, tempos remotos, até agora. Você tinha o lobo acompanhava os homens durante a caça e foi se formando uma relação. E a partir do tempo que o homem foi desenvolvendo, foram selecionados também animais que se adequavam melhor à vida junto com o homem, até chegar à formação dos cães, que posteriormente foram modificados diretamente pelo homem através de cruzamentos dirigidos, para formar as raças de cães que a gente tem hoje. Bom, e as plantas? Essas plantas que a gente cultiva para obter nossos alimentos, será que eles eram assim também? Vamos tomar como exemplo o milho. O milho moderno aqui, que a gente vê na parte direita, ele tem uma conformação muito característica. À esquerda nós temos o teossinte, que é uma espécie que é considerada ancestral do milho, de onde o milho se originou, pelo processo também de domesticação. A gente vê que, apesar de uma primeira vista
terem semelhanças, mas tem algumas mudanças muito características. A principal é o fruto. A gente tem que a espiga de milho, tem o milho como fruto, é uma espiga muito bem formada com uma quantidade muito grande de grãos, enquanto que a espiga do teossinte apresentava os grãos e os frutos muito pequenos e em quantidade muito menor. Como que ocorreu isso? Isso tudo foi devido a alterações genéticas. O homem começou a alterar sua forma de vida, deixou de ser nômade para ser estacionário, e as plantas que ele se alimentava foram sendo selecionadas para se adequar ao ambiente ao que o homem vivia. Quem fez lá melhoramento vai lembrar sobre o processo de domesticação. Tudo isso, então, vem sendo feito há muitos séculos e milhares de anos, chegando ao desenvolvimento das plantas que a gente tem atualmente. E, posteriormente, né, com os conhecimentos de genética, de estatística, bioquímica, fisiologia, dentre outros, nós temos o melhoramento genético, que trabalha, então, com o melhoramento convencional, com as mutações que ocorrem naturalmente, e a recombinação dessas mutações através de cruzamentos dirigidos. Através desse sistema de melhoramento genético foi possível, por exemplo, desenvolver um tomate roxo, pesquisador da Exalc. Ou utilizando também mutação induzida, no caso alteração da ploidia de organismos, é possível desenvolver uma melancia sem semente, um produto que já está no mercado há algum tempo. Por fim, nós chegamos na engenharia genética, que é um modo de eu trabalhar, então, não só mais com mutações aleatórias e recombinação, mas trabalhar com alteração diretamente no DNA, e essa alteração de uma forma controlada. Chegando, então, aos nossos organismos geneticamente modificados, os nossos transgênicos, a gente pensa primeiro em cultivares, em plantas. E aí no Brasil nós lembramos principalmente do milho, da soja e do algodão, geralmente resistentes a herbicidas ou resistentes a insetos. Mas mesmo no Brasil nós já temos outros tipos de transgênico, como por exemplo a cana resistente a lagarta e insetos, né? Já está sendo plantada desde o ano passado. Nós temos o feijão resistente ao vírus do mosaico dourado, desenvolvido pela Embrapa, que está planejado para entrar já na última safra, mas aparentemente ainda não chegou ao mercado. E várias outras cultivares de diferentes espécies sendo cultivadas no mundo ou em processo de aprovação, como por exemplo mamão resistente ao vírus da mancha anelar, espécies ornamentais com variação em cor e em formato, como por exemplo do gênero Petúnia. Nós temos berinjela resistente a insetos, nós temos fumo com menor teor de nicotina e dentre outros. Temos também vários animais geneticamente modificados, principalmente em trabalhos com relação à saúde humana, como por exemplo suínos que são alterados geneticamente para que seus órgãos e tecidos possam ser transplantados para humanos e que exista uma menor rejeição pelo corpo humano. Nós temos principalmente ratos e camundongos que são alterados geneticamente por uma série de estudos envolvendo câncer e outras doenças. Também a alteração genética de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, a malária, para desenvolver mosquitos estéreis que vão competir com os machos férteis para a redução da população desses insetos. Temos também alterações para uso da indústria, como por exemplo uma cabra que produz seda em seu leite. Também temos na parte de produção um exemplo mais recente do salmão transgênico, já foi aprovado nos Estados Unidos, está procurando aprovação em outros países. Ele se desenvolve na metade do tempo que o salmão convencional, além de reduzir de 20% a 25% do consumo de ração. Temos vários outros exemplos também. E principalmente micro-organismos. Foram os primeiros a serem modificados. Existe uma facilidade maior de você alterar geneticamente indivíduos unicelulares ou indivíduos também mais simples, né, mesmo que pluricelulares. Principal delas, a Escherichia coli, é muito utilizada por uma série de estudos e tem aplicação bastante importante, como por exemplo a produção de insulina, que antigamente era feita a partir da extração dos bovinos e suínos. Hoje ela pode ser produzida
a partir de bactérias geneticamente modificadas. Outro exemplo de enzima também seria a lactase, produzida por Lactobacillus acidófilos. É uma enzima utilizada por quem tem intolerância à lactose, não consegue digerir. Outro exemplo, nós temos algumas leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, que pode ser utilizada na produção de vinhos ou para a produção de enzimas também para a produção de queijos. Temos um estudo interessante com o Metarrhizium pingchaense. Metarrhizium é um fungo utilizado como controle biológico para principalmente lagartas. E tem uma pesquisa interessante de um fungo desse alterado geneticamente para atacar o mosquito transmissor da malária. Então nós temos aí vários exemplos. Pensando agora em desenvolvimento de cultivares, vamos pensar lá nas cultivares convencionais primeiro, para nós chegarmos nas cultivares transgênicas. Quando vocês fizeram o melhoramento genético, vocês vão lembrar que no melhoramento tradicional nós temos um objetivo. Por exemplo, aqui vamos imaginar uma espécie que eu quero produzir uma fruta roxa. Eu tenho na minha espécie uma variabilidade genética já existente. Nesse exemplo aqui eu tenho plantas com diferentes formas de fruta e nosso objetivo, diferentes cores de fruto, vermelho, laranjado, amarelo. E no melhoramento convencional nós fazemos vários cruzamentos direcionados, utilizando os conhecimentos dentro da área de melhoramento genético. E, por fim, nós vamos conseguir desenvolver uma fruta de cor roxa. Bom, mas isso nem sempre é verdade. Eu posso, às vezes, fazer vários cruzamentos, fazer vários estudos e não conseguir chegar ao meu resultado, que é produzir a minha fruta de cor roxa. Existe uma outra possibilidade. Eu tenho a minha espécie e eu sei que tem uma outra espécie que tem frutos de cor roxa. Então, eu vou fazer o cruzamento entre essas espécies. Mas, a menos que essas espécies forem muito aparentadas, geralmente ou você não produz sementes, ou as sementes não produzem indivíduos férteis. Então, eu vou ter problemas para desenvolver a minha espécie com fruta roxa. E aí, a gente parte para as cultivares transgênicas, que seria o quê? Transferir. Primeiro eu tenho que identificar qual que é a origem genética dessa cor roxa no fruto. Então, eu vou identificar que é um gene para a produção de antocianina. Eu vou transferir esse gene para a minha espécie, para o meu alvo, a partir de transgenia. Como nós dissemos, transgenia é a transmissão de genes de um organismo para outro sem cruzamentos. Então, nós vamos utilizar a técnica de engenharia genética. E aí sim, eu vou conseguir desenvolver a minha planta com fruto de cor roxo. Bom, pessoal, a nossa introdução vai terminar aqui. Nós podemos ver uma ideia geral de como que são desenvolvidas as cultivares transgênicas. Então, nós vamos abordar melhor esse tema agora, destrinchar mais como que funciona, como que é desenvolvido, quais são as técnicas e tudo mais. Nós vamos falar melhor sobre isso a partir da próxima aula. E aí eu pergunto para vocês, e você, o que você pensa sobre os transgênicos? Responde para a gente nesse formulário, eu vou deixar o link também junto com o vídeo. E aí nós vamos nos encontrar na nossa primeira aula por Google Meet, que será na quarta, dia 26/8, de 9 às 11 da manhã. Eu vou enviar o link da videochamada por e-mail, junto com algumas informações para a gente poder ter uma boa aula com relação a como a gente desenvolver esta aula. E nós nos vemos lá. Quaisquer dúvidas, vocês podem me enviar um e-mail também. Um abraço a todos e até lá.